Flamengo terá 7 desfalques contra o Sport, tudo sobre a vitória em cima do Santos. Leila Pereira fica na bronca por conta de julgamento de Bruno Henrique, classificação do segundo turno e Léo Pereira querendo voltar à seleção brasileira. Antes de te contar sobre tudo isso, eu peço só que você deixe o like e se inscreva aqui no canal se você for novo e também se gostar do conteúdo, né? Antes de começar, eu quero falar pra vocês que tá rolando promoção de Gol Black lá na GolCase, onde você vai ter diversas promoções por tempo limitado. E se você usar o cupom Rubro-Negro, você ganha mais 5% de desconto para talvez comprar a sua garrafa Fresh ou quem sabe o seu copo Life, e tem mais outros diversos produtos no site da GolCase que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora bora pro vídeo. Vamos começar falando da vitória do Flamengo sobre o Santos. O Flamengo venceu o Santos ontem numa partida eletrizante, onde, sendo bem sincero, eu não vi o Neymar. Eu só vi o Neymar no lance onde ele tentou dar um peixinho e naquela que ele saiu tentando driblar todo mundo. Parecia que a galera queria marcar ele via Wi-Fi no jogo da Vila. O único que parou ele foi o Pulgar, e parou ele diversas vezes. O Neymar não viu bola. Inclusive, eu acho que o Santos jogou melhor sem o Neymar do que com o Neymar. O Santos agora tem uma possibilidade muito grande de ser rebaixado, né? Porque tem uma tabela bem complicada, precisa de muitos pontos. Eu acho que precisa de 4 vitórias em 6 jogos, ou seja, tem que ganhar praticamente todos para atingir o número mágico de 45 pontos e se livrar da zona de rebaixamento. Isso até é um fato positivo, né? Pelo fato do Santos pegar o Palmeiras agora nesse final de semana. O Palmeiras vem bem desfalcado, o Flamengo também, né? Uma das pautas aqui de hoje. Eu vou falar pra vocês mais pra frente sobre os desfalques do Flamengo nessa data FIFA, beleza? E cara, o jogo foi assim, começou meio truncado, o Flamengo achou só seu primeiro chute lá por volta dos 21 minutos, foi numa jogada do Bruno Henrique pela lateral, aí ele cruza pro Arrascaeta, o Arrascaeta erra. A sorte é que aos 30 minutos, mais ou menos aos 36, escanteio pro Flamengo, cruzamento do Arrascaeta, o Léo Pereira deixou no fundo do gol. O Flamengo terminou o primeiro tempo com 1-0, que eu acho que foi bem importante para dar sequência para o segundo tempo, né? O Flamengo era superior ao Santos, tinha muito mais posse de bola, só que não estava conseguindo finalizar, né? De fato. Mas no segundo tempo foi diferente, porque o Flamengo já começou logo nos primeiros minutos. Passe do Arrascaeta sensacional pro Carrascal. Depois o Arrasca até tentou fazer um gol olímpico, né? Mas não conseguiu. Quase conseguiu, na verdade. E teve o pênalti do William Arão, cara. Na moral, viu o William Arão do outro lado é bem estranho, porque foram anos, né? Acho que foram mais de 5 anos do William Arão jogando no Flamengo, entre bons e maus momentos, né? Mas ele saiu até bem, na época ele saiu bem. Ontem contra o Flamengo jogando pelo Santos, eu acho que ele tava bem perdido. Inclusive foi ele que faz o pênalti, né, do Bruno Henrique, que o Arrascaeta infelizmente perdeu. Mas eu acho que não apaga a atuação de galo do Arrascaeta, porque ele deu 2 assistências, jogou pra cacete. Só faltou fazer o golzinho de pênalti pra coroar. Acho que ele tem muita moral com a torcida, então ter perdido esse pênalti não fez muita diferença na minha visão. E depois tivemos um golzinho do Bruno Henrique, né, que já tava martelando, ele recebeu um presente do zagueiro do Santos que tentou cortar pra área, ele correu mais que todo mundo, chegou ali e fez o gol. Flamengo 3-0 até aquele momento, jogo fácil, jogo tranquilo, contra um time que não oferecia risco nenhum, um time que tá na zona de rebaixamento, um Santos fraco, um Santos bem diferente, um Santos com o Neymar, mas muito diferente daquele Santos, por exemplo, daquela partida da época, que tinha o Ronaldinho, né, daquele 5-4, completamente diferente. O Neymar dessa vez chegou num Santos destruído, na minha opinião. Santos bem apático, bem terrível, que inevitavelmente deve cair pra Série B. Ao menos porque o Vitória também é muito ruim, né? Um time péssimo, tanto que a gente fez 8-0, não é um dos melhores times do campeonato. Assim, a briga é feia pra saber quem é pior. Mas o Vojvoda tira o Neymar e o Santos melhora. Igual eu falei, o Santos jogou melhor sem o Neymar do que com o Neymar. Porque tirou o Neymar, passou alguns minutos, o time encontrou ele em campo, em 2 minutos eles quase empataram o jogo. Eles fizeram 2 gols em 2 minutos, um gol por minuto. Depois o Flamengo acordou, né? E eu lembro que aconteceu isso também no jogo contra o Palmeiras. Não sei se vocês lembram, mas o Flamengo tomou um gol praticamente ali nos minutos finais. O jogo já tava ganho, tava 3-1 pro Flamengo. Era só segurar, ó, ficar tranquilinho. Mas no último minuto tomou um gol do Gustavo Gomes e tomou aquela pressão, quase que os caras empataram. E mais uma vez a história se repetiu. E tem que, ó, abrir o olho, porque se acontece um negócio desse na Libertadores, é complicado. E cara, eu acho que foi isso, o jogo do Flamengo contra o Santos. Eu vou puxar aqui agora a tabela do segundo turno. O Flamengo se recuperou bastante. Um dado curioso é que o Mirassol é o terceiro melhor clube do segundo turno, passou o Cruzeiro. Mirassol que ajudou muito a gente, né? Porque o Mirassol ganhou do Palmeiras, tá fazendo uma excelente campanha nesse Brasileirão, merece a posição que tá. E um detalhe curioso é que a gente vai jogar contra o Mirassol lá na última rodada, que pode ser
a rodada do título. Acho que não vai ser tão fácil assim a gente ganhar do Mirassol lá, mas a vitória é fundamental. E olha só o Santos onde tá. Por isso que eu falo, a situação do Santos é muito delicada e dificilmente vai conseguir se salvar. O Santos é apenas o 19º. Olha só o Internacional. E o Internacional também tá brigando. Pra não cair, o Vitória tá até melhor, né? Que o Vitória que tá brigando. Tá brigando Vitória, Internacional e Santos. Eu acho que Juventude e Fortaleza corre por fora. O Sport já tá rebaixado. Eu acho que a gente vai rebaixar eles no sábado. Mas essa daqui é a tabela do segundo turno, né? E o Flamengo tá em segundo com 28 pontos ganhos. Poderia estar na frente do Palmeiras, poderia também estar na classificação geral. Mas é isso, essa foi um resuminho aqui, né, do Flamengo e Santos. Eu acho que o Flamengo jogou bem, poderia ter jogado muito melhor, poderia ter tido uma vitória muito mais tranquila, mas não teve. Deu mole, bobeou e quase se lascou. Agora a gente vai para a próxima notícia, que são os desfalques do Flamengo. O Flamengo terá 7 desfalques durante a data FIFA no jogo contra o Sport. Vamos ver a lista rapidinho. Essa informação aqui, ó, vindo lá diretamente do GE. Além de Danilo e Alexandre chamados por Carlo Ancelotti, Arrascaeta, Vinha e Varela foram convocados para a seleção do Uruguai, Plata pelo Equador e Carrascal pela Colômbia. Ou seja, a gente vai sem Danilo e Alexandre, peças fundamentais. Peça-chave do nosso elenco. O Arrascaeta, melhor jogador do campeonato e do Flamengo. A melhor temporada da história do Arrascaeta é essa de 2025, que eu acho que não tem nem discussão, porque o que ele está fazendo hoje em campo com a camisa do Flamengo em 2025 é assim, é coisa de louco, tá? O Vinha não era titular, mesmo assim ele foi convocado, um absurdo. Inclusive, eu acho que é ele que tem uma falha bem grande em um dos gols do Santos. O Varela vinha jogando bem até, vai ser um desfalque interessante, assim como a Arrascaeta. O Danilo e o Alexandro, o Danilo é importante por quê? Porque vai ter que forçar o Ortiz. E o Ortiz só não jogou contra o Santos porque o médico pediu para segurar ele, porque ele vinha com risco de lesão. E por isso o Felipe Luiz optou por nem relacionar ele para a partida, ele só ficou ali na beira do campo, mas não estava nem entre os reservas. Então seria bom, seria interessante deixar o Ortiz descansar por mais um tempinho, ainda mais com a partida fora de casa, que tem um desgaste maior da viagem, contra o Sport, que querendo ou não já está rebaixado, mas se tu é jogador do Sport, tu vai jogar contra o Flamengo, uma vitrine gigantesca, tu ia querer mostrar serviço para poder, digamos assim, ter uma chance em um outro time da Série A no ano que vem. Então eu acho que não vai ser um jogo fácil, apesar de achar que o Flamengo vai ganhar com tranquilidade. Não acho que vai ser um jogo fácil, porque vai ter muita gente ali querendo mostrar serviço. E o Danilo seria uma boa peça, uma peça que dá bastante segurança ali na reposição. Apesar do hoje o Léo Ortiz ser muito melhor, mas eu acho que o Léo Ortiz precisa de mais tempo para se recuperar. Eu não sou médico, eu tô falando pelo que eu vi. E é isso. E antes de encerrar esse tópico, eu queria saber de você, qual desses jogadores você acha que vai fazer mais falta pro jogo contra o Sport? Danilo, Alexandre, Arrascaeta, Vinha, Varela, Plata ou Carrascal? E lembrando também, né, que o Carrascal tá jogando um absurdo, espero que ele volte bem. E caraca, mano, uma data FIFA agora, pô, final de Brasileirão, perto da final da Libertadores, eu acho um absurdo. E deixa aqui nos comentários qual desses jogadores você acha que vai fazer mais falta. E o próximo tópico é presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Isso aqui parece ser piada, cara. Leila Pereira detona esse TJD pelo adiamento do julgamento do Bruno Henrique. E cara, eu vou botar a notícia aqui na tela, porque teve uma parte da fala dela que parece até piada, sendo bem sincero. Olha isso aqui. Que o campeão seja decidido dentro de campo. Lembrando que dentro de campo o Palmeiras só rouba, né? Só rouba. Ontem, inclusive, contra o Mirassol, teve o lance da falta no goleiro do Mirassol no gol do Palmeiras. O juiz, inclusive, ele levanta o braço para dar a falta, mas ele vê que foi gol, ele abaixa o braço e aponta o meio de campo como se nada tivesse acontecido. E lembrando que 3 minutos antes tinha acontecido um lance bem parecido com o goleiro do Palmeiras e o juiz deu falta. Que o lance foi bem igual, digamos assim. Eu posso até puxar aqui para mostrar para vocês. Olha só, botei até em câmera lenta. No momento exato que a bola vai para a área, o goleiro do Mirassol sofre o tranco e o juiz, olha o juiz aqui, ó, ele vai levantar o braço depois do tranco que o... Olha lá, ele levanta o braço, indicando a falta, tá vendo? Ele só não chegou a apitar, mas ele levanta o braço, indicando que foi falta no jogador do Mirassol, no goleiro do Mirassol, e detalhe que ele tá deitado aqui no campo, né? Aí a bola bate e rebate dentro da área, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a velocidade, deixar assim, acho que ficou um pouquinho melhor. Aí o Vitor Roque faz o gol, né? O goleiro tava desmontado, aí logo em seguida ele aponta pro centro de campo, indicando o gol, olha lá.
ele ignora completamente o próprio ato que ele tinha feito de levantar o braço para indicar a falta e deu o gol logo em seguida. Uma contradição absurda é que o lance com mais detalhe, olha só, dá um tranco completamente, tira o goleiro da jogada. Isso aqui, no goleiro a falta, se fosse talvez um jogador de linha, normalmente isso aqui não é marcado, mas no goleiro, que é uma peça-chave ali do lance, sempre é falta. Então, era para ter sido marcada a falta, o Walter fica caído e logo em seguida toma o gol. E aqui é a reclamação da Leila, né? Cobra equilíbrio do tribunal, mas o equilíbrio dentro de campo dos juízes não pode ter, né? Porque ele... A sorte é que o Mirassol foi competente de não levar outro gol, mesmo que seja um gol duvidoso ou não, não levou um outro gol. E também conseguiu achar o segundo gol e venceu o Palmeiras por 2-1. Muito obrigado, União Miralengo. E é isso. Essa é a notícia. Presidente do Palmeiras detona STJD por adiar o julgamento do Bruno Henrique. Eles que não tem moral nenhuma para reclamar. Mas é isso. Supostamente não tem moral, né? Supostamente os lances são duvidosos. Eu tô falando aqui entre aspas, porque eu não quero me complicar com a presidente do Palmeiras, mas vocês acho que entenderam a minha opinião. E é isso, até porque eu não tenho dinheiro para brigar com o advogado. E a última notícia é essa, né? Léo Pereira do Flamengo questiona a falta de oportunidade na seleção. Todos que passaram aqui tiveram o quê? Tiveram oportunidade, talvez? Talvez todos os jogadores que passaram pelo Flamengo tiveram oportunidade na seleção. Olha lá, mesmo figurando em pré-lista de zagueiro, não foi chamado por Carlo Ancelotti e aguarda a primeira convocação da carreira. Caraca, eu pensei que o Léo Pereira já tivesse sido convocado antes, né? Eu acho até que ele tem feito um bom trabalho, né? Tem aqui a entrevista dele falando sobre essa questão. Eu não vou colocar aqui por causa de direitos autorais, deixar a fotinha dele aqui, ó, bonitinho. Mas, cara, eu acho que ele tem jogado bem até, ele fazendo dupla. Tá certo que em vez em quando ele erra, mas ele é o principal zagueiro do time que menos sofreu gol no Campeonato Brasileiro. Isso é algo bem significativo, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem forte. E se tu forma a dupla entre Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de Léo, o Léo trepa-trepa, com certeza era pra ter mais chances na seleção, na minha opinião. Até porque, cara, eu acho que ele joga bem. Assim, se tu pegar o nível dos zagueiros do futebol brasileiro, tu vai ver que ele tá bem à frente de todos os outros, né? Acho que ele só tá atrás, talvez, dos zagueiros brasileiros, né? No caso, talvez o Gustavo Gomes do Palmeiras eu acho um excelente zagueiro. Tem também outros zagueiros que talvez possam estar à frente dele, mas se tratando de zagueiro brasileiro, eu acho que ele só perde talvez pro Léo Ortiz, que pra mim é o melhor zagueiro do Brasil, assim. Léo Ortiz é absurdo. E ele formando dupla com o Léo Ortiz, pra mim, é algo assim, fora do normal. Eu acho que ele tinha que ter, sim, uma chance na seleção brasileira. Eu quero saber, a reclamação do Léo Pereira em não ser convocado é válida ou não? E é isso. Acabou as notícias de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Eu tô testando esse formato novo. Lembrando que tem promoção lá na GoCase, tá? Tá rolando Go Black, então vai lá aproveitar.